Retomamos a nossa conversa, a nossa interlocução sobre a dimensão humanista da história e da filosofia medieval com o professor Ricardo da Costa no âmbito do projeto Dialético. Nessa segunda parte, nós vamos tratar de certas culminâncias do espírito medieval que são inegavelmente luminosas, que são inegavelmente momentos de resplandecência do espírito humano capaz de iluminar outros homens em outras épocas, em outros contextos. Então, Ricardo, a proposta do dialético é que nós possamos aprender com Santo Agostinho, com Boécio, com São Bernardo de Claraval, com Santo Anselmo, com Raimundo Lúlio, com Santo Tomás de Aquino, com Dante, com Giotto, que esses são homens, de algum modo, são mestres. A história, como dizia Cícero, é mestra da vida. Ela nos ensina, outros homens já passaram pelas mesmas experiências. Há uma unidade na alma humana, na angústia religiosa, na expectativa do futuro, na nostalgia em relação ao passado, na amizade, no amor, no conhecimento, na virtude, na amizade. E certas experiências humanas foram tão perfeitamente descritas e cristalizadas por esses homens, principalmente do ponto de vista autobiográfico, do homem cuja vida concerne a sua obra, que podem nos servir de auxílios e podem nos servir de professores. E não tem como não começar senão pelo grande Santo Agostinho de Hipona, o último dos antigos, o primeiro dos medievais. Agostinho de Hipona, depois da Sagrada Escritura, é o grande protagonista da Idade Média. Muito embora nem todos o conhecessem, porque nem todos tivessem toda a sua obra grandiosa, e também do ponto de vista de páginas de que ele escreveu, em todos os mosteiros, em todas as abadias, Santo Agostinho, principalmente com as confissões, o Tratado da Trindade, Cidade de Deus, de algum modo delineou a alma católica, a alma medieval. Eu estou lendo agora Da Ordem, que é a primeira obra da coleção da Bach. É belíssimo, é belíssimo. Mas tem que ter muita sensibilidade para saber apreciar. É difícil. Tem um historiador, que agora me escapa o nome, mas depois eu te Peter passo. Brown, Não, que ele comenta que só na maturidade da vida que ele conseguiu apreciar o latim de Santo Agostinho. Quando ele era estudante, ele achava assim, menor. E aí na maturidade ele conseguiu apreciar. Mas é muito difícil... É muito difícil hoje com essa brutalização dos costumes. Mas é belíssimo. Por outro lado, Santo Agostinho passou por uma conversão. Sim. Ele também foi embrutecido pelos costumes, pelos hábitos sociais, pela vanglória, pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, como diz São João na primeira carta. Santo Agostinho é uma figura emblemática do que nós estamos... Olha que curioso, né? Justamente com um mundo em decomposição. Roma é saqueada, o mundo ocidental fica perplexo, e isso me espanta muito, como nesses momentos de crise se eleva um espírito e consegue sair um pouco do seu tempo. Ontem eu apresentei um trabalho sobre a música como o sentido compreensivo do passado, e me chamou muita atenção com São Gregório, com Mozart, com Joaquim Rodrigo, que nos momentos de crise as pessoas não estão preocupadas com o próprio tempo, e sim com a eternidade. E me perguntavam lá sobre, mas o contexto ideológico, blá blá blá. Eu falei, não, mas é curioso. Aí dei vários exemplos, né? Platão. Marc Bloch escreve A Sociedade Feudal no meio da Segunda Guerra Mundial. Fernand Braudel escreve O Mediterrâneo, que é o clássico historiográfico do século XX, num campo de concentração, né? Há muitos exemplos. Agostinho com a queda, com a crise do Império Romano Ocidental. Do romano, e consegue uma energia e lutar contra heréticos e debates. O espírito da tradição consegue ter essa força, que parece que é tudo perdido, né? Mas de repente instala o Alasdair MacIntyre, que é um filósofo moral escocês, atual, expoente de uma ética das virtudes, ele acaba
o seu livro clássico, Depois da Virtude, falando de um novo São Bento, de uma nova necessidade de um conjunto solidário de estudiosos, não só de estudiosos, mas aqueles capazes de preservar práticas sociais com virtudes e bens internos a serem valorizados. Parece que Agostinho, da sua obra, deixa a instituição intelectual que o homem medieval... E você percebe muito da tradição greco-romana, né? O conceito de ordem, claro, o conceito de harmonia, a harmonia do mundo. Hoje se costuma ler assim de um modo maquiavélico, é uma coisa ingênua, costumam falar isso. Eu escuto, né? Poxa, olha que coisa ingênua, o mundo é belo, o mundo é horrível. Eles têm uma leitura muito rasa. Então, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre Santo Agostinho é a fundação de um gênero autobiográfico, de conceber a sua história individual como uma narrativa. Mas a forma de diálogo é platônica. Sim, a forma de diálogo é platônica. Não, eu me refiro sobretudo às confissões, porque esse próprio MacIntyre diz que o que o homem pagão carecia, aquilo de que o homem pagão carecia, era exatamente a compreensão da forma humana como narrativa, que foi a cultura bíblica que deu a esses pagãos convertidos. Então a união da épica, a união da narrativa heróica de virtudes, eles fundem numa síntese extremamente bem sucedida. E o homem medieval se pensa em peregrinação. O homem medieval se pensa caminheiro, se pensa numa romaria. Porque em que cada experiência... Para o cristão, esse mundo é um mundo de transição, né? Somos viajantes nesse mundo. Exatamente. Certa vez eu falei isso para um monge beneditino que foi lá em casa, e ele olhou assim, falei, poxa, que casa simples, você tem livro. Aí eu brinquei e falei isso para ele. Nós somos eternos peregrinos nesse mundo. Aí ele me olhou com a cara assim espantada, sabe? Como se quase ninguém estudasse essas coisas. E o que me fascina na Idade Média é que os acontecimentos da vida têm sentido. Sim. A gente vive uma época do nonsense. Uma época do tanto faz, tanto fez. Uma apatia também. Isso conduz a uma apatia, uma indiferença, indolência, uma tibieza. E esse pensamento tem uma energia, total. Né? Eu não sinto nenhum imobilismo nos autores medievais. Incrível. Eu não sinto nenhuma inércia. É incrível. Ao contrário, eu só sinto profundidade intelectual, colorido. Você colocou aqui São Bernardo. Quando eu li o epistolário, parece que a pessoa está falando contigo. É empolgante. Acorda que a vida é importante. Mas a vida incrível, isso é incrível. E o Chesterton percebeu isso. É vida no texto. O Chesterton percebeu isso, que o renascimento cultural italiano, a partir do século XV, XVI, renasce o morto, renasce o putrefato, e que E é muito engraçado, né? Porque eles valorizam o homem, mas um homem já é um pouco... E diz que o medieval, no medieval, superabunda a vida, porque é uma vida que não cabe na própria vida, mas é uma vida intrinsecamente transcendente. Por isso que nós falávamos aqui no início da outra parte, que a impressão que se tem é que o homem medieval, por estar circunscrito a regras, era infeliz. Eles confundem liberdade, é um engano. As regras, elas são um norte de conduta. Não significa que você seja uma pessoa infeliz porque você segue regras, que você segue um comportamento ético. Até porque essas regras franqueiam as ações virtuosas. São elas que fazem você... que planificam o caráter, que dignificam a vida e que nos torna felizes, que nos torna exatamente bem-aventurados. Ou seja, esta aventura... A liberdade total não é liberdade. Claro. Que torna essa aventura uma aventura direcionada a um telos. Por isso que ela é boa, por isso que ela é finalística. Sim. Então, o homem medieval, com esse Deus no centro da realidade... As pessoas acham, então a realidade perde o sentido, porque se o sentido das coisas é Deus, a realidade fica indiferente, é secundária. Não, é aí que a realidade ganha sentido, o seu sentido pleno, porque são os fins penúltimos direcionados aos fins últimos. As conversões na história medieval, na Idade Média, elas são verdadeiras
catapultas, a pessoa ganha uma energia. Você colocou aqui o Bernardo de Claraval, o Boécio, o Santo Agostinho, o Ramon Lúlio, o Raimundo Lúlio. A conversão do Lúlio passa os primeiros 40 anos, ele diz, perdido na indolência, nos prazeres mundanos, nas amantes e tal. E passa dos 40 aos 80, escreve mais de 250 obras. Porque aí se converte. Que é a quantidade de obras aproximadas. Uma injeção de energia, a conversão. E Agostinho, todos eles. E São Tomás de Aquino. Todos eles. Tomás de Aquino defende a ordem dominicana. Não, é uma Esses energia... homens escreveram em vida o que a maioria de nós não consegue ler em vida. Sim, eu vou morrer sem conseguir ler o 10º do que o filósofo escreveu. já estou triste. Aliás, os livros todos, né? Eu não vou conseguir ler. E o medieval via o mundo como um livro a ser lido. Um livro a ser lido. Esse conceito já está em Santo Agostinho. Eu tenho percebido, né, que está mais fresco na minha mente, esse tratado da ordem. A natureza criada por Deus é um livro aberto que deve ser apreciado. É claro que tem um elemento grande de escapismo. Tem. Claro. Não é que tenha. Pode conduzir a... De evasão. De evasão, de contemplação romantizada, digamos assim, para que o público entenda. Mas o princípio da ciência esse conceito religioso de que a natureza é um livro aberto e está ali para ser investigado. Vou dar um salto aqui. Quando o Raimundo Lúlio escreve o Livro das Maravilhas, no século XIII, isso que eu ia dizer. Eu pesquisei nos especialistas, a maravilha é o conceito platônico de talma zen, de estupefação. Aliás, na nossa língua, a palavra maravilha mantém um pouco essa... Quando você fala, que maravilha, é porque é uma coisa que você quer saber. O que é isso? Eu não estou entendendo. O que significa isso? Então, os especialistas dizem que a ordem da natureza, a beleza da natureza, que é a beleza de Deus e tal, é o germen do espírito científico, que remonta a Platão. E Agostinho transmitiu isso aos medievais. E aqui tem uma relação entre a ontologia e a antropologia, porque se o ser é ordenado, concatenado, organizado, harmonizado e, portanto, inteligível, o homem tem um intelecto capaz de contemplá-lo. Porque o homem é criado à imagem e semelhança do Logos que concebeu o mundo. Então o homem, de algum modo, se diviniza ao contemplar o mundo, e isso Aristóteles percebeu. O homem exercita a sua faculdade divina ao contemplar o mundo e ao perceber-se também esse Logos que está plasmado no mundo. Isso quase ninguém fora do âmbito medievalístico sabe. Você falou uma frase fantástica e muito importante para a arte. Como o homem foi criado à imagem, imago, esse conceito abriu o campo artístico. Sim. Por isso que nós diferimos do Oriente, por exemplo, entre os muçulmanos. Você não pode fazer representações humanas. Então eles desenvolveram a geometria, os arabescos e tal. E aqui abriu-se um campo, porque como nós fomos criados à imagem, a reprodução dessa imagem, mesmo que imperfeita, dignifica a criação. É isso que o Erich Auerbach, no grande tratado sobre a Mimesis, fala, que o realismo espiritual é a grande contribuição dos cristãos. Olha só, o realismo, e a gente vai chegar no realismo aqui, com o próprio Dante, com Giotto no Quattrocento, até o renascimento cristão, de buscar mimetizar as formas humanas, tais como elas são, a natureza, mas espiritual. Sim. Porque é um realismo que percebe que a beleza, a bondade, a verdade das formas naturais reflete a beleza, a bondade e a verdade do Deus que as criou. Então esse interesse, esse maravilhamento que é o Talma, sem dúvida nenhuma. No Félix, um menino virgem, o pai morre e o pai aconselha ele a sair pelo mundo para conhecer as maravilhas, para se maravilhar com as maravilhas que existem no mundo. Aí tem um capítulo para as pedras, um capítulo para as plantas, para os animais, e um capítulo sobre o homem. O que é o homem? Corresponde mais ou menos 55%, 60% de toda a obra.
porque como o homem é criação divina, é importante falar do homem. Por que o homem gosta de ter filhos? Por que é muito importante, é a antropologia cristã. É o humanismo, o que o Rafael Ramon Guerreiro, que eu considero um dos grandes filósofos da atualidade, aliás, um grande especialista em filosofia medieval, ele chama de humanismo cristão, do século XII. O Gilson usa essa expressão usa também, né? No espírito da filosofia medieval. Pois é, os renascimentos, humanismos, tudo isso que é super... já está presente na Idade Média, né? Porque é a concepção básica da educação. Para concluir aqui nessa primeira parte sobre Santo Agostinho, eu destaquei duas passagens, uma da doutrina cristã e outra das confissões, para a gente tentar apresentar para os nossos alunos como pensava então esse tardo antigo, esse proto-medieval, né? Diz Santo Agostinho no capítulo 41 da doutrina cristã, entre outras coisas. Os que são chamados filósofos, especialmente os platônicos, quando puderam por vezes enunciar teses verdadeiras e compatíveis com a nossa fé, é preciso não somente não serem eles temidos nem evitados, mas antes que reivindiquemos essas verdades para o nosso uso, como alguém que retoma seus bens a possuidores injustos. Essa relação com a tradição não foi fácil, né? Como incorporar a tradição literária, filosófica, ao pensamento cristão. Houve muitos debates, desencontros, ênfases, até se chegar a uma moderação, até se chegar ao equilíbrio de Tomás de Aquino. Equilíbrio. Inclusive, me recordo agora, no monasticismo, se censurava muito eles lerem Virgílio e tal, porque é encantador. E, é claro, os monges tinham uma cultura literária muito maior que a nossa hoje. Mas chegaram a um bom termo sem aniquilar a tradição clássica. Isso foi muito bom. Esse equilíbrio se dá, sobretudo, com Santo Tomás de Aquino. Sim. No campo da filosofia e da teologia. É a culminância, como você gosta de falar, essa moderação. Agora, curioso, né? Mesmo Tomás de Aquino sofreu censura universitária e o seu professor, após a morte dele, o seu professor ainda vivo teve que viajar a Paris para sair em sua defesa. Então, sempre foi... Tenso, sempre tenso. Mas como é a vida é tensa. A vida é tensa. Senão não podia ser, diz Heráclito, é a tensão dos opostos que compõe a unidade harmônica. Mas isso é interessante. Claro. Essa tensão que nos torna vivos. Ontem eu estava assistindo um filme, aí um homem falou para o outro, pô, mas o senhor é difícil, né? Aí ele falou assim, eu estou vivo. Quer dizer, é normal haver... A gente vai já falar da guerra aqui com São Bernardo de Claraval. Sim. Mas antes Boécio, chega Boécio, porque a consolação da filosofia me consola. Eu tive muitas agruras no meu percurso acadêmico. Eu já falei que você é um sortudo, você nasceu virado para a lua. É a providência. Providência, agraciado pela divina providência. Comigo sempre foi mais difícil, mas eu consegui resistir, estou aqui conversando contigo. Boécio me consolou de modo sublime, porque ele escreve a consolação da filosofia que os estudantes de filosofia não leem. Não leem. É o segundo livro depois da Apologia de Sócrates, esse aqui. Para o aluno de 16 anos, que está começando. Ele é condenado à morte por traição, ele está no reino ostrogodo, na Itália, e entre uma sessão de tortura e outra ele escreve a obra. E a tortura é horrível. Ele teve o crânio lentamente apertado até que os olhos saltaram. Durou várias semanas. E entre uma sessão e outra, ele escreve a Consolação. Quando ele dialoga com a filosofia, ele tem uma visão da filosofia e herda para a Idade Média o conceito da roda da fortuna, né, da deusa Fors romana, que é um conceito da incerteza do mundo, do acaso, e que se você não se dedicar ao estudo, você vai estar sujeito a essas vicissitudes, né? E ele conversa, e a filosofia o repreende. Tu me abandonastes, e agora você está aqui. Você pensou que você ia ficar a vida inteira assim?
Porque na desgraça, e é uma tradição cristã e católica também, você cresce na adversidade. Claro, na cruz. É na derrota que você cresce, na derrota que você aprende. Isso é uma coisa também difícil do pensamento que não é religioso entender. E essas passagens da consolação, em muitos momentos, foram verdadeiramente esse sentido de que a filosofia é um consolo quando você se dedica a ela. Ela te conforta das agruras da vida. Isso está presente em muitos filósofos, mas em especial Boécio, que vejam, no momento, assim como Agostinho com a queda do Império Romano, assim como Mozart com o fim do antigo regime, assim como Gregório Magno com a hecatombe que ele vivia, ele procurou a salvação na música. Ele achou que o destino, o futuro do mundo estava na música. Olha só que coisa espetacular. Da mesma forma, Boécio nos lega uma obra que não é só filosófica, não. Está entre os grandes clássicos da literatura. Claro. Universal. Aliás, todos esses que nós elencamos aqui estão numa fronteira entre filosofia, literatura, teologia. Havia essa unidade. Em relação ao Consolação da Filosofia, é um livro muito importante para mim. Eu tenho como um dos meus mestres filosóficos o Benedito Nunes, que era a quem eu conheci por um sacerdote, que era o seu interlocutor no fim da vida. Você o conheceu através de um sacerdote? Através de um sacerdote, Fabrizio Meroni. E o livro de 1969, clássico do Benedito Nunes, é O Dorso do Tigre, cujo primeiro... O Dorso do Tigre. O Dorso do Tigre. É uma citação do Nietzsche via Foucault. Os dois flancos da linguagem, filosofia e poesia. Mas o primeiro artigo desse livro, publicado no jornal, chama De Consolatione Filosofia. Foi publicado em jornais, suplementos. Na época, o Estado de São Paulo. Nossa, a imprensa... Como é que a imprensa também... Que decadência, hoje é a internet, hoje é a internet. Mas havia um nível altíssimo. E ele começa com essa frase emblemática, dizendo: a filosofia já não consola mais. Outrora visitou Sócrates na prisão e Boécio na prisão. Mas o que mais me estupefazia, para falar do Talma, é que o Bené era um homem consolado pela filosofia. Era um homem absolutamente acalentado pelo conhecimento, impassível, imperturbável, estoico nesse sentido. E você sabe que o estoicismo me agrada dessa? Me agrada muito. Aqui é algo de estoicismo no Boécio. Sim. E outra coisa que os estudantes de filosofia não conhecem é a filosofia estoica. Mas enfim, você vai fazer uma citação da Consolação? Na verdade, eu tinha separado tantas aqui que agora fica difícil de... Eu só quero fazer uma indicação para os nossos, para quem nos assiste. Que essa edição... Que essa edição da Martins Fontes, eu também me apaixonei pela Consolação por essa edição. Mas saiu recentemente uma nova edição pela Fundação Calouste Gulbenkian, de Lisboa, que as pessoas podem adquirir pela internet, chega direitinho em casa, que eu pude confrontar os dois textos e há diferenças, não essencialmente, não de conteúdo assim, não há diferenças brutais, mas do ponto de vista formal, a edição da Calouste é infinitamente melhor. E eu sugiro. Aliás, a gente põe na bibliografia. Eu sugiro porque e fica mais bonito o texto ainda. Fica mais bonito ainda. Porque ele também mistura, de acordo com a tradição clássica, prosa com poesia. Sim, aqui também, pelo menos. Ele mescla a poesia com prosa, porque o pensamento filosófico, literário, aliás, durante toda a Idade Média, ele se expressa poeticamente. As obras que nós lemos hoje, da época medieval, em prosa, normalmente elas foram escritas em versos. Então isso é uma traição. É a tradição homérica. Não, eu digo, é uma traição traduzir algo em verso na prosa. Essa é uma discussão muito boa. Eu, inclusive, queria indicar alguns trabalhos meus de tradução, porque como eu me especializei lá na tradução do Lúlio, eu acabei convidado pela Universidade de Alicante para fazer uma série de palestras lá sobre a importância da tradução. E tive que mergulhar nesse mundo, que aliás também é uma guerra civil. Sim, é um mundo como transportar para a sua língua e o seu contexto uma linguagem que às vezes
há palavras que não cabem, né? Quando você transporta da poesia para a prosa, evidentemente as rimas, a musicalidade. E isso propiciava uma unidade formal ao conteúdo impressionante. Por isso que as pessoas sabiam tudo de cor. Claro. Sabiam tudo de cor. 2.000 e tantos versos, 3.000 versos, aliás, desde a Grécia Antiga, Sim, desde Roma. os rapsodos. E havia escravos comprados para recitar, sabiam de cor. Imagina. A gente vê isso nas... Escravos que sabiam de cor recitar o Romance da Rosa, em verso. Todo em verso. E eu tentei, eu traduzi certa vez um poema do Lúlio, versos alexandrinos. Então, olha só que loucura. Ele conta uma história de um diálogo de um eremita com um viajante, com tudo, 6 linhas rimadas. Eu tentei reconstituir isso. É impossível. Isso se perdeu. Nós não conseguimos contar uma história assim. No máximo, a primeira linha com a terceira, a segunda, mas direto, a rima direta e a consolação mescla. Essa não é totalmente... A tradição trovadoresca, né? Sim. No Nordeste, os repentistas isso se perdeu. Eu comentei com um professor de literatura, ele falou, ele riu da minha cara. Eu falei, Ricardo, ninguém mais faz isso não, cara. Você faz a tradução sem rima, sem se preocupar com rima. Isso é loucura. O mérito do Carlos Alberto Nunes, que traduziu Homero, traduziu Virgílio, não só Platão, mas traduziu Shakespeare também. Ele se preocupava muito com a métrica, embora ele também tivesse liberdades. O Boécio mescla. Porque há ideias que eles só cabem na poesia. Que só cabiam, exatamente. Talvez por isso. Como é que é o nome do livro? Do tigre? O Dorso do Tigre. O Dorso do Tigre. Com aquelas linhas pretas. É uma imagem bonita. Mas um pouco agressiva também, porque o tigre... Sim, o tigre é selvagem, né? Depois, no prefácio à terceira edição, de 2009, 40 anos depois, quando ele comemorou 80 anos, ele fez pediu que ele fizesse um pequeno prefácio. Ele lembrou do poeta inglês moderno, William Blake, Tiger, burning bright in the middle of the night. A modernidade e a pós-modernidade são muito agressivos. O Nietzsche fala que a verdade é um exército móvel. Coisa brutal. Brutal. Nada disso consta. Você colocou aqui também a virilidade guerreira. Vamos passar para São Bernardo de Claraval e Santo Anselmo. São Bernardo, de algum modo, ele protagoniza um movimento... Ele é o homem do século XII. O homem do século XII. Ele lamenta ser chamado pelo mundo, ele não conseguir permanecer no mosteiro, e a sua virilidade, que aliás é outro traço que se perdeu. É isso que eu queria falar, a virilidade espiritual. As pessoas não entendem isso. Não entendem, porque a graça, no sentido teológico, de dom do monge ou do religioso, é justamente por ser homem conter a sua virilidade. Se ele é afeminado, se ele é fraco, afeminado nesse sentido existencial, ele a virtude de contenção da virilidade desaparece. E ele é criticado, Bernardo, e incompreendido por ser, entre aspas, agressivo. Mas não é agressivo, ele apenas fala. O Chesterton diz, a coisa mais incompreensível para o mundo secular é verificar que na Idade Média os celibatários eram guerreiros. Sim. As ordens militares. Mas isso explica, na verdade, São Bernardo de Claraval fazer um voto de castidade e ir para a guerra. Exato. Que a autocontenção erótica gera um autocontrole profundo. Sim. E uma fortaleza e uma coragem extraordinária do homem. Isso permanece hoje somente no esporte. Alguns anos já faz um tempo, aquele campeão nosso, o Popó, certa vez deu uma entrevista e disse que ele não fazia sexo nos dias que antecediam o combate, para ele ficar predisposto e firme. Eu achei, e é isso aqui, né? Agora, o catolicismo hoje ficou amolecido, né? Eu ainda peguei uma geração de padres, de homens, no sentido assim, a pessoa fala firme, não deselegante,
não grosseira, mas fala, filho, é isso, não, tá errado. Esta é a doutrina católica. Você tá errado. E hoje não se pode falar que a pessoa está errada. As pessoas ficam agressivas. Tem que dar uma volta para falar. E o que você poderia dizer com poucas palavras? O Bernardo é execrado pela bibliografia. Eu tenho um trabalho sobre a disputa entre Bernardo de Claraval e Abelardo, que eu me interessei ao ler a bibliografia. Falei, todo mundo pichando o Bernardo, estranho, vamos conferir. E quando eu fui consultar as fontes, eu percebi que não, mentiroso foi o Abelardo. Mentiu descaradamente. E o santo vai lá, o Abelardo o convida para um debate público, na presença do rei, príncipe, achando que ele iria se acovardar. E ele começa com aquela retórica. Bernardo ele era embebido da retórica clássica. Então ele começa assim, puxa, eu fui convidado para esse debate, eu, um pobre monge, ele é um professor versado na arte da retórica, um professor universitário, e mais velho, Abelardo era mais velho, e experiente com os alunos, mas eu vou imbuído da fé, vou lá, estão insistindo muito para eu ir, eu estou pensando, não sei se vale a pena e tal, mas eu vou. E foi. E quando começou o debate, o que acontece? O homem da dialética lá, o Abelardo, foge do debate. E Bernardo fala assim, pode falar, fala aí a sua tese. E ele, com aquele princípio da autoridade, que as pessoas que não estão bem preparadas recorrem, eu apelo ao Papa e se manda. E aí, na viagem do Abelardo até Roma, ele para em todos os mosteiros para demorar bastante e o processo retardar. E o Bernardo, enquanto isso, escreve, olha, ele é um Herodes disfarçado aí cita lá um santo. E fala de maneira firme, muito firme. Né? De modo que ele era um guerreiro, no sentido... E que me fascina, era um místico também. Sim. Aquela interpretação do Cântico dos Cânticos, o beijo interior. É uma obra... alguns falam assim, puxa, um homem de palavras tão doces e tão intolerante, confundem firmeza com intolerância. E um amor ligado à verdade, ligado à doutrina, ligado à autoridade. Parece que a gente perdeu de vista o significado do amor. Né? Quem me ama obedece aos meus mandamentos. Ele é encantador. Eu acho que, do ponto de vista literário, ele pode ser apreciado como um dos grandes momentos da literatura cristã. Olha, ele rivaliza com os grandes, porque eu recebi certa vez um especialista espanhol na minha casa, um grande especialista, agnóstico, simpatizante do Islã, e ele entrou lá na minha biblioteca. Qual foi o livro que ele pegou e falou assim, esse é um grande livro? O Epistolário. É um volume com 300 cartas, é um negócio assim, parece que a pessoa está conversando com você. Entende? Firme, muito intenso, muito intenso. É claro, ele comparado com Agostinho, ele é mais Anselmo segundo os grandes manuais, Anselmo principia a filosofia mesmo medieval, porque Agostinho está ali e o próprio Boécio também, né? Se discute muito se Santo Agostinho é o último dos antigos ou se é Boécio. Sim, o Boécio também. Eu já ouvi essa denominação dos dois, de Agostinho e de Boécio, como o último dos antigos e o primeiro dos medievais. Santo Anselmo, olha, eu apresentei em aula certa vez, no curso de filosofia, o argumento ontológico. Você acredita que a turma parou?
Aí uns lá que eram mais resistentes e não estudavam, enfim, eu via perplexidade. Falei, como assim? Faz sentido. Né? O Rafael Ramon Guerreiro, o filósofo espanhol, ele diz que no argumento ontológico há basicamente duas posições. Se você tiver uma tendência aristotélica, você vai recusar o argumento. E se você tiver uma tendência platônica, você tende a aceitar o argumento. Né? Não dá tempo de apresentar o argumento. Eu digitei, eu posso te mandar esse extrato, fiz uma comparação com algumas fontes, porque as traduções variam um pouquinho. Mas a ideia essencial é provar que Deus existe somente com um argumento lógico. Pô, isso fez até Kant parar para pensar. Não, isso atravessa a história da filosofia, até Schelling. Mas assim, o curioso católicos e não católicos concordaram e divergiram. Tomás de Aquino discordou. Diz que não é possível. Agora, a ideia... deixa eu falar rapidinho. Claro. Como é que você prova? Ele diz o seguinte, quando você conversa com um ateu, quando você fala a palavra Deus, o ateu imediatamente pensa... Não, quando você fala assim, aquilo do qual nada maior pode ser pensado. O que é aquilo do qual nada maior pode ser pensado? O ateu na hora entende a palavra Deus, mesmo que não acredite em Deus. Então essa palavra, esse conceito está na cabeça dele, está na cabeça do ateu. Ora, se o conceito está... Isso é só lógico. Se o conceito está na cabeça do ateu, seria ilógico supor que aquilo do qual nada maior pode ser pensado só existisse na mente do ateu. Porque senão seria a maior... Porque poderia haver fora da mente do ateu qualquer outra coisa maior do que aquilo do qual nada maior pode ser pensado que está na mente do ateu. Consequentemente, aquilo do qual nada maior pode ser pensado está na cabeça do ateu e está fora da cabeça do ateu, então, e é Deus. Não teria sentido lógico o maior concebível não existir. Porque se ele não existisse, o atributo da inexistência não o tornaria menor do que alguma outra coisa que existe. Aí não seria a maior coisa concebível, mas seria menor do que este livro, que existe. Sim. O livro existe. Agora, então, o maior concebível não pode não existir. Porque se ele não existisse, ele seria menor do que as coisas que simplesmente existem. Menor que essa caneta. Né? Agora, o mais maravilhoso é que isso foi pensado no ambiente religioso. Sim, ou seja, é um respeito... O desenvolvimento da lógica medieval. Claro. A filosofia analítica hoje em dia recuperando... Hoje nenhuma filosofia concede e pensa o contrário com tanto respeito. As pessoas se surpreendem como é que Tomás de Aquino dá tanto espaço ao... E aqui no ambiente monástico, os monges pedem a Santo Anselmo que apresente uma prova da existência de Deus sem recorrer à Bíblia. É a mesma ideia do Lúlio. Mas o Lúlio, ao meu modo de ver, exagera. Ele quer provar, inclusive, que a Santíssima Trindade pode ser provada racionalmente como existente no mundo, sem nenhum argumento. Contrariamente a Santo Tomás, que diz que a fé, por ser fé, tem que ter um espaço do incompreensível, senão deixa de ser fé. Claro. É óbvio, né? É óbvio. Então, talvez Lúlio não tenha sido santificado, ele é um beato, por ter esse excesso racionalista, sim. Embora muitos o defendam nesse sentido. Mas é maravilhoso que nesse ambiente de Santo Anselmo tenha surgido um texto que deixou durante muito tempo... Olha, eu recebi há pouco tempo um livro de lógica que a autora cita o argumento ontológico. Claro. Lógica pura. Não, muitos filósofos da religião e teólogos atuais revisitam esse argumento. Esse argumento é sensacional. Ele entrou para a história por isso, né? Existe uma obra de recuperação nesse contexto da iconografia e da arte medieval, que é do Panofsky. Sim. Esse livro eu acho notável, um livro pequeno, que é a arte gótica e a escolástica, né? Como a catedral gótica plasma no sensível o gesto escolástico de buscar o todo de Deus em cada uma das partes do universo criado de modo harmônico e articulado. E o mais inacreditável é que é uma verdadeira pirâmide. A de Milão tem quase 200 metros
de altura. E uma vez um arquiteto me explicou que para ter 1 metro de pedra tem um equivalente triplicado abaixo do solo. Então aquilo ali é como se fosse a ponta de um iceberg. Eu fiquei e inclusive a base é feita assim. E tantas coisas que não são vistas. Você não vê. Que, por exemplo, em cima... É absolutamente inacreditável. A primeira vez que eu vi uma catedral medieval, você cai para trás. Foi em Freiburg. Eu virei a esquina, a cidade foi toda destruída pelas bombas aliadas, porque os bombardeios eram à noite, mas a catedral não. Aí a primeira vez que eu vi a catedral... A de Dresden foi destruída. A de Dresden... Mas não é catedral, eu acho que é basílica. Não, essa é a única catedral que foi concluída na Idade Média. É a de Freiburg, se não me engano. E quando eu virei a esquina toda... Não é Colônia? Agora a memória me escapa. Você lembra que eu sou um avicenado. Mas quando eu viro a esquina e vejo, aí tinha lá um enorme cartaz de um poeta alemão, que eu não me recordo agora o nome, e os moradores estavam comemorando aquela catedral que permaneceu de pé como um símbolo de que a Alemanha se reergueria de novo. Um símbolo poético, né? E os vitrais são originais. É inacreditável. É inacreditável. Mas você pulou aqui o Lúlio. Sim, o Lúlio. O Lúlio é um autor subestimado na historiografia medieval também. Porque durante muitos anos as suas obras não receberam um tratamento crítico. E hoje em dia elas estão sendo publicadas pela coleção mais famosa de fontes medievais, que é a Corpus Christianorum, de uma editora belga, da Brepols, e os alemães que se encarregam em Freiburg, Universidade do Heidegger, tem lá o Raimundus Lulus Institute, que reúne todas as cópias para tentar chegar ao texto que seria o texto original. E eu também fiquei muito estupefato em perceber que na Alemanha eles mantêm a tradição das faculdades de teologia protestante e católica serem as mais prestigiadas das universidades. E o Raimundus Lulus Institute está lá subordinado à Faculdade de Teologia Católica, no caso Teologia Dogmática. E então, a partir da década de 50, essas obras são publicadas. São muitas obras. O Livro da Contemplação é de clara vertente agostiniana, é um diálogo com Deus. O Livro das Maravilhas tem uma vertente aristotélica. Ele mescla, mas sincretiza. Ele sincretiza com diferentes ênfases. Ele é também um místico, olha que coisa louca, ao mesmo tempo racionalista e com um viés místico forte. Essas minhas traduções estão lá no meu site, ricardocosta.com. As pessoas podem acessar. Eu separei aqui 3. O Livro da Contemplação, que é um diálogo com Deus, belíssimo, um diálogo para cada dia do ano. Uma obra enorme. O Livro das Maravilhas esse caráter enciclopédico que o Tomás de Aquino também tem, das sumas, abarcar o conhecimento todo, mas do ponto de vista literário. E a Árvore da Ciência é uma obra enorme também que ele escreve em Roma, em que ele usa a metáfora da árvore de Natal ali bonita, a árvore como uma metáfora para o conhecimento, para a hierarquização e estruturação do conhecimento. Sinóptico, né? Do tronco até aos frutos. É muito bonito. Essa muito bonito. Noção do místico também se perdeu. Eu separei aqui a famosa descrição do êxtase de hóstia, que Agostinho teve com Mônica. Sempre retornamos. Porque se a gente fala que a Idade Média é uma época mística, talvez os nossos alunos e ouvintes tenham dificuldade de entender que é uma palavra que ficou um pouco deturpada, parece que tem um anjinho, uma maçã, essa espiritualidade nova era. O que é o místico na Idade Média? Vamos tentar entender isso aqui. Lembra? Isso aqui está em qual obra? Nas Confissões. Nas Confissões. O místico é aquele que de algum modo reconhece com Pascal que o último passo da razão é entender que infinitas coisas a transcendem. Então o místico é aquele que vai esgotando a faculdade racional de contemplar o mundo e percebe que há algo para além da dimensão sensível que pode ser assimilada, abraçada, não só contemplada de um ponto de vista exterior, mas que há um enlace, um abraço erótico, por isso o beijo interior.
Beija-me com os beijos da tua boca, os teus lábios são mais doces do É que o mel. abraço de São Bernardo, o abraço Isso. com Cristo. Que ele lê pelos Cânticos dos Cânticos, Sim, né? sim. Beija-me com os beijos da tua boca, que teus lábios são mais doces do que o mel. Então, isso está presente na alma medieval. Olha o que diz Agostinho sobre essa experiência com... Livro 9. Livro 9, que é uma experiência que Platão descreve no Banquete. Claramente, a escada do amor que vai galgando e elevando de nível a nível de beleza até chegar na forma do belo, a fonte última da beleza. Diz Santo Agostinho, com êxtase junto com a sua mãe, em Ostia. É famosa essa passagem. É muito famosa porque raras vezes a experiência mística se dá em conjunto. Normalmente ela é uma experiência muito solitária do homem com Deus. Mas aqui aconteceu Agostinho e Mônica, simbolizando exatamente a razão e a fé, a complexidade, o refinamento intelectual e científico com a simplicidade, a doçura e a piedade de Mônica. A mãe o homem e a mulher já havia se convertido antes dele, não é Sim, isso? muito antes. A mãe Muito dele antes, sempre né? foi católica e foi as orações dela que ele atribui, que de algum modo o levaram ao caminho da conversão. Muito bem. E aí diz assim: nossa conversa chegou à conclusão de que o prazer dos sentidos do corpo, por maior que seja e por mais brilhante que seja essa luz temporal, não é digna de ser comparada à felicidade daquela vida, nem mesmo é digna de ser mencionada. Elevando-nos com o mais ardente amor ao próprio bem, percorremos gradualmente todas as coisas corporais até o próprio céu, de onde o sol, a lua e as estrelas iluminam a terra. E subíamos ainda mais ao interior de nós mesmos, meditando, celebrando e admirando as suas obras. E chegamos assim ao íntimo de nossas almas. Indo além, atingimos a região da inesgotável abundância, onde nutres eternamente Israel com o alimento da verdade, e onde a vida é a própria sabedoria, pela qual foram criadas todas as coisas que existiram, existem e hão de existir. Pois a sabedoria mesma não é criada, mas existe como sempre existiu e como sempre há de existir. Antes, nela, não há passado nem futuro, pois simplesmente é, por ser eterna. Ter sido e haver de ser não são próprios do ser eterno. Enquanto assim falávamos, ávidos de alcançar a sabedoria, chegamos apenas a tocá-la num supremo ímpeto do nosso coração e suspiramos, renunciamos a essas premissas do Espírito para voltarmos ao som vazio de nossos lábios, onde a palavra nasce e morre. É um grande... A gente pegar Dionísio Areopagita, né? O próprio São Tomás de Aquino, que é um místico. Ele é o que mais cita o Dionísio Areopagita. Exatamente. As pessoas também criaram uma imagem absolutamente distorcida de São Tomás, que é um homem de piedade eucarística, um homem totalmente contemplativo. Isso parece estar presente, vê se tu concordas, Ricardo, em todos os grandes pensadores medievais. Sim, eu me lembrei na hora de São Essa Bernardo. mística. São Na hora de São tem esses Bernardo, graus do amor também. São Boaventura. Sim, sim. E isso, a filosofia, de algum modo, passou a considerar que esse gesto, que é duplamente intelectual e espiritual, é religioso, estrito sensu. Aqui é uma fusão entre o platonismo, o neoplatonismo, da contemplação dos níveis de ser com a nominação, ou a denominação revelada de quem é o supremo bem, que é Cristo. Então, me parece que sem a experiência mística que nutre a alma de todos os medievais, nós não somos capazes de compreendê-lo. Depois dessa leitura eu não tenho nada a falar. Fiquei com vontade de ficar quieto. Porque realmente é muito bonito, muito intenso e difícil de ser apreciado hoje. É difícil. Para a gente concluir, então, eu sei que é difícil continuar depois dessa, mas a gente pode falar, por fim, daquele que é o grande poeta medieval e provavelmente um dos maiores poetas de todos os tempos, se não for o maior, que é o Dante, né? O Dante, espírito católico, amplo, espírito universal, conseguiu assimilar todo o conhecimento que havia na sua época, né? Todo o conhecimento astrológico, com a geometria, com a geografia, a concepção ptolomaica do cosmos, estratificado, a filosofia moral aristotélica, as virtudes cardeais e uma imaginação plástica. Dante parece ser, se esse homem é medieval, como é, profundamente medieval, a Idade Média
é um lugar colorido, é um lugar das... Do ponto de vista poético, ele é a síntese do pensamento medieval, mas sempre com aquele conceito que nós conversamos aqui de tensão, né? Se não me engano, a Divina Comédia chegou a ser desaconselhada a sua leitura pela Igreja, se não me engano, porque ele coloca no inferno muitos desafetos, coloca, normal, ser humano, né? Mas é uma leitura belíssima. Eu confesso que eu não cheguei ao paraíso. Aliás, o paraíso é mais difícil de ser colocado em palavras que o inferno. Sim. Né? Então, normalmente... Existe uma gradação de dificuldade também, à medida que já no aproxima. purgatório, o inferno não. O inferno eu mais apresentei até conhecido. uma conferência certa vez sobre o inferno e a plateia estava cheia. Usei, obviamente, também o Dante Alighieri, porque também não se fala mais em inferno hoje, né? A igreja tem evitado esses temas mais tipicamente católicos que todo mundo não vai para o céu, não, pelo contrário. Poucos irão para o céu, a maioria vai para o inferno, está lá na Bíblia, né? Onde haverá choro e ranger de dentes, de modo que se evita um pouco falar sobre o tema, e eu achei interessante tratar sobre o assunto. Também o texto está disponível lá no meu site, porque se todo mundo é inocente, não há justiça. Claro. A justiça divina, para ser justiça, Claro. ela tem que ser justa. E Dante sintetiza todo o pensamento medieval. A Aquela grande referência. Aquelas fossas. Não, são imagens muito marcantes. Recentemente eu fiz uma citação dos avarentos e ele coloca lá muitos florentinos. E os avarentos estão lá numa fossa. A primeira das 3 fossas do Círculo dos Avarentos, eles estão lá imersos em sangue fervente, no sangue dos que eles mataram. Né? E o assassino, o tirano, tá assim, ó, com o olho somente para fora, e eles tentam sair do sangue fervente. Imagina o fedor, o sangue fede, depois de um tempo. E tem lá centauros com flechas para impedir que eles saiam dessa fossa. E ele não nomeia os avarentos. Tem só lá um que tem a bolsa. Saco de dinheiro. Não, eles todos têm o saco do dinheiro com que eles juntam, brasões, com né? os brasões das famílias. E para fazer a ponte com Giotto, há uma capela, a Capela Scroveni, que o filho mandou levantar e pagou a Giotto para tentar salvar o pai do inferno, porque o pai, eu não me recordo agora o nome do pai, Enrico, eu acho que é Enrico Scroveni, tinha fama na Itália toda por ser um avarento que emprestava dinheiro e não perdoava, tem que pagar com juros e correção monetária, e todo mundo achava que ele estava no inferno. O Dante, lá pelas tantas, no canto 13 do inferno, chega no Círculo dos Avarentos e encontra com ele, com esse senhor. E ele é o único que não é florentino, ele é de Pádua, paduano. Reconhece o sotaque, né? Não, reconhece pelo brasão da família. E é o único que chama o Dante, fala: vem cá, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui só com florentinos, eu não aguento mais essa conversa desses florentinos, além de estar no sangue, e lá ele estava lá escutando, você imagina, o inferno dos sentidos, do tato, da Sim. audição, do odor, todos os sentidos serão exacerbados ao contrário. Isso. E é uma imagem horrível, Quem viu sangue em abundância... E essas imagens edificavam o homem, educavam o homem. Claro. Porque se você não vê, não sabe que, por exemplo, vamos passar para a educação. Quando não sabe que vai passar, para que ele vai estudar? Não tenho medo da reprovação. Tem que ter medo. Eu costumo educar. Esse temor medieval católico foi civilizador. Sim. Foi civilizador. E eu costumo comparar isso com quando os alunos ficam assim, não, é a mesma coisa do pai ter medo do filho, mas é um medo amoroso. O filho ama o pai. O pai, né? Estou falando aqui, pai, mãe. Ele sabe que pode tomar uma surra. Eu tomei várias surras do meu pai, nunca deixei de gostar do meu pai por isso.
Então, você tomava uma coça, porque sabia que se fizesse M ia sofrer. O Lúlio fala para o filho, filho, quer imaginar o inferno? Fica 1 segundo com o dedo em cima da chama. Pô, quando eu li, eu falei, nossa, o garoto deve ter feito xixi na cama de madrugada. Mas porque sabe que você vai ser punido se não se esforçar, se não der o melhor de si. Da mesma forma também a imaginação do regozijo, da bem-aventurança eterna. Por outro lado, não é uma... os justos serão consolados. Como diz lá Platão, à direita, os que se comportaram bem vão para cima e para a direita. Platão tem os mitos escatológicos também, mas Dante é mais uma figura cuja experiência histórica, social, cuja experiência individual na Florença, as guerras internas, o Papa, o Imperador... Uma desgraça. O mundo, vamos concluir, o mundo sempre foi uma desgraça. Mas as pessoas conseguiam sair disso. Transcender e ultrapassar o próprio tempo. É isso que dá o caráter de gênio. E todo mundo lê. Claro. A gente pode concluir assim, que a Idade Média é um momento histórico de transcendência, Sim. de superação, de Brasil elevação. Ainda está para ser descoberta, no Brasil. Sim. Ainda tá para Quantos ser descoberta. autores desses, como a gente falou, Raimundo Lúlio, ao qual tu tens te dedicado, tem feito um trabalho notável, mas o próprio São Bernardo de Claraval, uma própria edição acurada de Agostinho, Santo Agostinho, tantos outros autores podem ser redescobertos, nas artes plásticas também. O Brasil não sorveu ainda a cultura clássica. Você vê, a metafísica foi traduzida no século XX. Depois de 2000 e tantos anos. Carlos Alberto Nunes achava que um país não poderia ser civilizado se não tivesse o corpus platônico. Eu fui vacinado contra o marxismo porque na juventude eu li os clássicos. Eu li os grandes clássicos da literatura universal, a Bíblia, entendeu? Aí quando eu me deparei com essa mixórdia, essa desgraça educacional do Brasil, peraí, vou conferir. Vamos conferir. Os grandes clássicos da literatura universal, os grandes clássicos da filosofia. Sem isso... E aqui a gente conclui com essa unidade, né? Acabando com Dante, a gente percebe Dante influenciado por Virgílio, um autor pagão, fazendo esse batismo. Bonito, né? Que bonito. Ao mesmo tempo influenciado por Agostinho numa narrativa autobiográfica, Aristóteles de algum modo também. confessional. Aristóteles, o mestre daqueles que Como sabem... é que ele termina, por favor, termina o nosso encontro com a citação da última frase do Dante, que é o amor que move... Por favor. Isso é muito bonito. Isso vai me fazer ficar quieto, tá? Por favor. A última frase diz que o amor move as estrelas. Não, isso, eu ia dizer o seguinte... E tem dois condutores, dois interlocutores miméticos, que é Virgílio e Beatriz, e como tem que ser 3, na estrutura trinitária, são 3 livros, rima terça, tercetos, toda a estrutura trinitária da obra. O terceiro guia é São Bernardo de Claraval, que o insere exatamente no seio da Virgem. Como São Bernardo era estimado na Idade Média. Claro, porque era o que leva ele à Virgem. Né? Então ele começa o canto 33, né? 2, 3... Ó Virgem Mãe, é uma oração de São Bernardo à Virgem. Ó Virgem Mãe, ó filha de teu filho, mais alta e humilde que qualquer criatura, dos eternos desígnios, terno e brilho. Em ti se sublimou a tanta altura a humana condição que o seu faltor em tornar-se acedeu sua feitura. No teu seio fulgiu o doce amor, a cuja luz intensa e resplendente germinou deste modo a eterna flor. Aqui és para nós a transparente face da caridade e da esperança entre os mortais, és fonte permanente. Tamanha é, nestes céus, tua pujança, que quem o bem sem ti busca hesitante, como que a voar sem asas se abalança. Não só a quem te invoca suplicante, brilha o fulgor de tua caridade, senão que às vezes vem do rogo adiante. Em ti todo o perdão, toda a piedade, toda a doçura no padrão superno conflui da mais ínclita bondade. E continua, mas realmente os versos finais são: aqui findou sem força a fantasia. Devagar. Aqui findou sem força a fantasia. Mas já ao meu querer soltava as velas, qual a roda com o moto em sincronia. O amor que move o sol como as estrelas. Obrigado.